Eu não sei o quanto você já sofreu na sua existência, quantas batalhas enormes terá travado ou ainda está travando. O fato é que todo mundo tem seu inferno particular, mas também tem o seu dia D, e ele pode estar mais próximo do que você imagina. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos conversar sobre atitudes que garantem a nossa entrada em tempos muito mais felizes. Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga, minha paixão é o autoconhecimento e também sou apaixonada pela minha missão de compartilhar informações que nos levam a construir o que eu chamo de mente milagrosa. Eu faço isso por meio de autoconhecimento, de práticas simples, tudo que nos leva a mudar de realidade, o que deve ser o nosso único foco agora. Eu te digo mais. Não importa o tamanho do inferno que se instalou em nossa vida, nós podemos sair dele tão logo a gente se conscientize do fato. Qual é a principal ajuda que nós podemos nos dar em tempos de crises e sofrimento? Dizer sim, nos apaixonar por essa nova etapa já no seu projeto e pensar nela com amor todos os dias da nossa vida, torná-la importante, amada, desejada e esperá-la com os devidos preparativos, como a gente faz quando espera o bebê, sabendo que ele vem. Quando o bebê chega, ele já tem quarto, berço, enxovalzinho e até brinquedinhos. Também temos os exemplos dos índios que dançam para fazer chover. Já ouviu falar nisso, não já? Mas dizem que chove não é porque eles dançam, mas porque eles dançam até chover. O que nos relembra que até com os sonhos a gente precisa ter dedicação e persistência. Anote isso também. Mas se nossos sonhos não se transformarem em propósito, em projeto, a gente não vai dançar até chover. Você concorda? Mas pode ser que nesse momento você não sinta firmeza nessa prática de tão simples que ela é. Ou porque já andou fazendo e não aconteceu nada. Então, para facilitar seu entendimento e apressar o seu dia D, vamos trocar aqui algumas ideias bastante interessantes. Como tem sido a nossa vida? Cheia de altos, de baixos, muitas vezes com o baixo predominando, não é? Por que isso acontece? Porque a gente vive por paixão, por cegueira, por ilusões, e não por amor à alegria, à liberdade verdadeira, que é o que a gente deveria se ocupar em cultivar. Mas a gente está acostumada a cultivar medos, mágoas e culpas. A gente ignora os verdadeiros valores e por isso vivemos em queda, só para baixo, só para baixo. E em fuga, né? Seja por meio de remédios, de drogas ou de outras compulsões. Isso tem sido a nossa vida. Então, nós precisamos tomar uma decisão, a de viver a natureza humana. Anote isso também. Nós precisamos nos desintoxicar, procurar restaurar a nossa pureza, trocar a promiscuidade pela austeridade. Hoje todo mundo fica com todo mundo. Gente, isso não traz felicidade, só traz sofrimento, desgaste, cansaço, decepção. Nós também precisamos trocar a violência pela compaixão e pelo perdão, escolher a generosidade em vez da retaliação, ver o lado bom das pessoas, das coisas, dos acontecimentos, trocar a mentira e a ilusão pela verdade, trocar a identificação com o corpo pela identificação com o espírito. Aí muita gente torce o nariz, não é? Porque vai ser sem graça, não é? Mas não é assim. Entenda que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas somos um espírito que tem um corpo. O espírito, ele quis experienciar a matéria, portanto,
é Ele quem deve nos comandar para que a gente faça o que Ele precisa. É quando seguimos esse comando que nós acertamos. Mas enquanto seguimos os enlouquecidos chamados mundanos, mais nos desestabilizamos. Pode reparar. Não é para negar o corpo, é para dominá-lo, mantê-lo sadio, equilibrado, atendendo às suas necessidades dentro de um programa sadio. Não é para negar a vida material, é para conduzi-la com sabedoria, com integridade. A vida é para ser alegre e divertida, e não abusiva. Mas a gente abusa de muitas maneiras, e você sabe disso. O corpo é um veículo que o espírito deve dirigir, e não a mente que está condicionada aos abusos. O espírito não nos proíbe de nada, mas nos pede calma, ponderação. Basta ouvirmos a nossa consciência. Todo mundo sabe quando está extrapolando, mas não escolhe ouvir a própria consciência. Por isso, precisamos de nos autoconhecer, para que nós possamos nos realizar. Primeiro, somos espírito. O espírito se compraz no amor e no respeito, nos valores elevados, numa vida organizada, próspera e cheia de coisas boas. É assim que chegamos até Deus. Nosso amor tem que chegar até Deus. Tudo é energia, somos energia. Toda energia tem uma fonte. Não existe nenhuma energia sem uma fonte. Mas nem damos atenção a esse fato. Estamos vivendo sem nos importar com a nossa fonte. Se não nos relacionamos com ela, nós caímos nas ilusões e nos sofrimentos. Não é exatamente isso que está se passando? É o apego às coisas desse mundo que tira a gente do céu. O ego, ele quer desfrutar. Por isso, ele quer controlar, se apossar das coisas. É o egoísmo que gera todos os problemas. Deus até manda corda para todo mundo, mas você pode usar para subir ou para se enforcar. A escolha sempre será nossa. A felicidade que buscamos está numa vida simples e num pensamento elevado, num pensamento bom, e não nas insanidades desse mundo, porque aí não há abusos por parte de ninguém. Porque quando a gente abusa ou é abusado, o que acontece? Todo projeto que não serve à ordem natural da vida, ele vai fracassar. Pode reparar, todo mundo infeliz, pobre, doente. Não é assim que a gente está vendo? Até a bondade, quando acontece sem discernimento, é um convite ao abuso, à manipulação. Quer ver? A bondade, assim, ela gera um magnetismo destrutivo, porque pessoas abusivas são parasitas daquelas que são boazinhas, bobinhas, carentes, submissas. Já pensou nisso? Se nunca pensou, comece a reparar. Você pode estar enquadrada aí nessa turma, né? Mas onde que está a solução? Está no que a gente chama de vazio. E o que é o vazio? É a ausência de paixões, de ilusões, de enganos, de expectativas. Mas não é frieza ou indiferença, é equilíbrio. É a pessoa conseguir viver centrada, sem ganchos. Nesse caso, ninguém consegue se agarrar, ninguém consegue abusar de você. Quando não há reatividade, não há nenhuma energia para alimentar. Fica claro isso? Então, repare que a gente precisa seguir um caminho, precisa se autoconhecer, voltar para a nossa fonte. Isso sossega o nosso coração e abre as portas para o discernimento. É o mesmo que realizarmos um casamento interior. Unir a razão, o discernimento, que são frios, lógicos, com a compaixão, que é calorosa. Isso equivale a desenvolver o que a gente chama de equanimidade,
que é gerar equilíbrio emocional, conseguir manter a serenidade, a calma, a imparcialidade diante das situações, tanto boas quanto ruins, sem se deixar perturbar por nenhuma delas em momento algum. Você não gostaria de ter um estado de ânimo bom, calmo e uma mente estável, imparcial, sem ganchos? Me conta nos comentários como você está se saindo no seu dia a dia. Está conseguindo manter equilíbrio emocional? Ou ainda se abala diante das circunstâncias? Ou ainda está em processos dolorosos? Se ainda não estiver conseguindo manter seu equilíbrio, imagina o quanto isso te ajudaria a tomar decisões inteligentes, o quanto evitaria de estresse para a sua vida e para os seus ambientes, o quanto melhoraria seus relacionamentos e a sua vida. Dá para imaginar? Bem, se você vem namorando essas ideias e possibilidades, seu dia D está chegando. Você só precisa usar bem o seu livre-arbítrio ao menos uma vez na sua vida. Você só precisa tomar uma boa decisão, que é pegar a sua vida nas suas mãos e iniciar já o seu autoconhecimento e as suas práticas salvadoras. Se você já está conseguindo caminhar sozinho, está de parabéns, não é? Isso significa que, bem ou mal, está administrando os seus altos e baixos. Muito bom! Mas sempre é possível a gente favorecer os nossos processos, não só adiantá-los, quanto amenizá-los, usando ferramentas como o mapa numerológico natal, por exemplo, que nos traz um profundo entendimento dos nossos processos. Cada número que está lá indica não apenas possíveis acontecimentos, eventos na nossa vida, mas indica também as atitudes a serem desenvolvidas para garantir que tenhamos ganhos e não perdas, como geralmente nos acontece ao longo de nossa vida. Por isso, cogite em conhecer e estudar o seu para aprender a agir com consciência e acertar muito mais. Eu deixo o link na descrição. Cada número que está lá no seu mapa sugere as práticas simples e favoráveis ao seu sucesso. Um deles, por exemplo, anote aí para você praticar diariamente na sua vida. Uma dessas práticas sugere que a gente faça pausas conscientes. Por exemplo, comece cultivando o ato de observar, sem julgamento, diariamente. Observe você, seus pensamentos, suas atitudes, observe os demais, as coisas, os acontecimentos. Só observe, não julgue, não condene, não acrescente nada. Só veja, só observe. Sabe o que vai acontecer? Você vai aprender muito sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre a vida. Coisas que você nunca tinha pensado antes. Você vai ter percepção sobre elas e vai se acalmar com isso. Vai passar a ter ações mais conscientes também. Só vai lucrar, vai ter muito mais satisfação. Dessa forma, você está dando passos certeiros para o seu dia D chegar. Porque ele não chega sem que a gente esteja pronto para novos passos que mudarão a nossa realidade para sempre. Mas não espere toda essa sabedoria com apenas poucos dias de práticas. Entenda que são práticas para a vida inteirinha. Fora isso, são as recaídas constantes que todos temos, justamente pela falta de perseverança naquilo que a gente deve fazer. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero sinceramente ter contribuído para uma abertura maior da sua consciência com essas poucas palavras. Valorize sua vida, ela é o seu mais importante projeto, por isso cuide bem dela. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Me ajude a ajudar. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Até lá!